O que você acha que não tem crente hoje nas igrejas com medo de Deus e com pavor de Deus? Você não tem ideia de quantos crentes hoje têm pavor de Deus. E é irônico isso, né? Como é que a gente pode frequentar uma igreja? Como é que a gente pode ter o título de crente? Porque quando a gente fala de crente, a gente fala, poxa, são pessoas que são amigas de Deus, que têm apreciação por Deus, que têm admiração por Deus. É o que a gente acha. Mas no fundo, na realidade, não é isso para muita gente, né? Infelizmente, tem muito crente com traumas de Deus, lotando igreja. Mas por que isso tem acontecido? E isso deve-se muito à maneira como alguns líderes religiosos falam sobre Deus para os seus fiéis, tá? Então, o grande responsável por essa ideia equivocada que as pessoas hoje têm de Deus deve-se aos líderes religiosos, né? Que passam para os seus fiéis uma ideia distorcida de Deus, levando os seus fiéis ali a ter um pavor de Deus, né? Tem crente hoje que a visão que ele tem de Deus é que Deus é um ser muito mal-humorado, tá? Pense no ser mal-humorado, que nunca está feliz. Para muitos, Deus é aquele ser que não tolera pessoas quando erram. E esse é um ponto muito comum entre os crentes, né? Eu tenho analisado ali, conversando com alguns crentes, tentando entender o que eles pensam sobre Deus. E infelizmente é muito triste, eu pude perceber que a ideia que essas pessoas têm de Deus é uma ideia muito terrível. E eu fico preocupado com isso, tá? Eu fico preocupado por quê? Porque nós somos ensinados pela Bíblia a nos prepararmos para morar uma eternidade com Deus. Não é um mês, não é um ano, não, é uma eternidade. E que Deus estará conosco. Só que fica difícil você querer morar uma eternidade com um Deus que você a vida toda teve pavor dele. Não é incoerente? Não é complicado isso? Você entende porque é importante ter uma ideia correta do caráter de Deus e quem é Deus? Como você vai querer passar uma eternidade com um Deus que a vida toda você teve medo dele? Porque a maneira como as pessoas falavam de Deus para ele deixou ele com pavor. Então isso é muito sério, isso é preocupante. Aliás, nós temos que entender hoje que o inimigo de Deus trabalha para que nós tenhamos justamente essa ideia distorcida de Deus. Porque se a gente vê Deus como um tirano, como alguém mal-humorado, como alguém sempre que nunca está feliz com o desenvolvimento humano, com as conquistas humanas, mas é aquele Deus exigente que se você não apresentar uma vida 100% perfeita, ele não gosta, ele não aprova e ele vai reprovar você. Se essa ideia que a gente tem de Deus é um pouco difícil, como que a gente vai querer morar a eternidade com esse Deus? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E essa ideia distorcida de Deus, ela não é de hoje, tá? Não é de hoje. Infelizmente, os grandes líderes religiosos têm realmente a maior culpa, né, dessa ideia equivocada dos fiéis em relação a Deus. Até mesmo no tempo de Jesus, havia essa ideia equivocada de Deus por parte dos líderes religiosos. E aí quando a gente vê o João escrevendo no seu livro, né, o Evangelho de João 1, verso 14, a gente vê exatamente a surpresa de João quando ele viu o comportamento de Cristo quando esteve nessa terra. Porque a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo revelar quem é Deus. A vinda de Cristo a esse mundo, além de ser dar a sua vida por nós, Jesus veio revelar ao mundo quem é Deus e o que Deus pensa de nós, como Deus se comporta em relação ao ser humano depois do pecado. Então Jesus veio revelar quem era esse Deus. E aí João escreve, por exemplo, lá no Evangelho de João 1, verso 14, olha que interessante, João diz assim, olha, o verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e de verdade e de amor. Então João estava surpreso porque ele tinha uma visão diferente de Deus. E por que João tinha essa ideia distorcida de Deus, essa ideia diferente de Deus? Porque a ideia que os líderes religiosos daquela época passavam de Deus para as pessoas
eram ideias equivocadas. Para líderes judaicos, aqueles líderes, né, fariseus, escribas e fariseus, eles passavam uma ideia de que Deus era aquele ser que sempre estava escondido ali, esperando você cometer um erro para colocar o dedo na sua cara e dizer, tá vendo, eu sabia que você é um fracassado. Tá? Então, a ideia que muitos líderes judeus passavam, escribas e fariseus, era essa. E aí Jesus veio, e João estava surpreso porque ele esperava que Deus fosse um Deus mais rígido, sabe? E aí ele vê Jesus conversando com pecadores. Pra você ter ideia, Jesus um dia foi lá na casa de Zaqueu, sendo ele um cobrador de imposto, e até tinha comportamentos ilegais, desviava alguns impostos ali, mas Jesus fez questão de ir à casa de Zaqueu conversar com ele, coisa que para muitos Deus jamais faria isso, mas Deus foi. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu quero passar a eternidade, é o Deus que compreende o ser humano na sua fraqueza e estende a mão para ajudá-lo. Jesus foi à casa de Zaqueu, jantar na casa de Zaqueu, para ajudar ele a vencer uma dificuldade que ele tinha. E aconteceu justamente isso, quando Jesus janta com Zaqueu, Zaqueu sente a presença de Deus ali, que Deus o amava, que Deus não era como os escribas e fariseus falavam para ele, que ele era um excomungado, por ser um cobrador de imposto. Pelo contrário, Deus estava ali com ele, jantando com ele, dizendo, Zaqueu, você precisa ser diferente, mudar de atitude. E realmente Zaqueu mudou de atitude. Nós temos um caso também, um caso de uma mulher adúltera que foi pegada em ato de adultério e levaram até Jesus por, mais uma vez, líderes religiosos que achavam que Deus era aquele Deus que, se alguém pecasse, deveria ser realmente punido. E Jesus olha para aquela mulher, para aqueles homens, e fala assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, e as pessoas foram embora. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, mulher, ninguém te condenou, então eu te digo, vá e não peque mais, porque eu também não te condeno. Olha, esse era Deus, esse é o Deus que eu quero passar a eternidade. Mas infelizmente muitas pessoas têm passado para nós uma ideia tão equivocada de Deus que, na verdade, ao invés da gente querer passar a eternidade com Ele, a gente quer a distância dele. A gente quer a distância. Tá? Então é preciso realmente tomar muito cuidado com isso, né? Nessa compreensão de Deus. Nós precisamos entender que Deus, gente, é aquele Deus que nunca vai passar a mão na nossa cabeça, nos erros que a gente comete, mas é um Deus que vai dizer, filho, eu estou aqui para te ajudar a dar a volta por cima. Se você quiser mudar de vida, eu te perdoo, eu te ajudo. Esse é o caráter de Deus. Esse é o Deus apresentado pela Bíblia. É o Deus que nos ajuda a dar a volta por cima. É o Deus que nos concede o perdão. Mas infelizmente não é esse Deus que muitos líderes religiosos têm passado hoje. E tem deixado muita gente com pavor. Tá? Agora, existe também um outro pensamento sobre Deus, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque os extremos é muito complicado, né? Se é muito complicado você achar que Deus é um ser muito rígido, muito tirano, muito nervoso, irado, o que não é verdade, mas também não é verdade de que Deus é aquele ser de amor que não importa o que você faça, Ele sempre te perdoa, Ele finge que você não fez nada de errado. Porque hoje nós vivemos um extremo muito perigoso na sociedade de hoje, né? As pessoas hoje dizem que Deus é amor para justificar qualquer tipo de comportamento. Ah, mas Deus é amor, gente. Deus é amor, Deus é a favor de todo tipo de amor, tá? Então, Ele é amor. Só que também Deus não é dessa forma. Deus nunca vai passar a mão sobre os nossos erros e fingir que eles não estão acontecendo. Pelo contrário, Deus vai sempre estender a mão a nós e dizer, filho, eu estou aqui, mas nós precisamos mudar de atitude. Entende? Aliás, falando nesse Deus de amor, que Deus, apesar de Deus ser esse ser de amor, de compreensão, mas também é um ser que nunca é conivente com os nossos erros. Aliás, a gente sempre deve desconfiar daqueles amigos que, quando a gente comete um erro, eles dizem para nós, não tem problema, não foi nada não, sabe? Tudo bem, pode prosseguir. Esse tipo de amigo é perigoso. Isso não é amor, tá? Se a gente é pai e mãe e vê o nosso filho cometendo erro e a gente passa a mão na cabeça dele e diz, tá tudo bem, filho, não foi nada não.
como não foi nada, né? Então, esse tipo de amor não é o amor que nós podemos atribuir a Deus. Deus nos ama, como disse João, ele é cheio de graça, de amor, de verdade, nos compreende, nos ajuda na nossa fraqueza, mas Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça quando a gente cometeu um erro. Pelo contrário, sempre vai dizer: filho, eu estou aqui para te ajudar. Estou te estendendo a mão, a gente vai dar a volta por cima, e esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu quero passar a eternidade. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o inimigo realmente tem aí passado umas ideias muito perigosas de Deus, tirando o desejo das pessoas de servir a Deus e também de ir para o céu. Tá certo? Quero deixar uma perguntinha para você meditar aí, caso você queira comentar, fica à vontade. O que te falaram sobre Deus? O que você sabe sobre Deus? Você poderia dar a sua opinião? O que você sabe sobre Deus? O que te falaram sobre Deus? Eram coisas boas ou eram coisas que te deixavam assim com muito medo de Deus? Deixe a sua opinião aí, caso você queira opinar, tá certo? E essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Até a próxima.